Eu não estou com medo de ficar de costas para o governador. Ficar de costas para a Camila, que é mais seguro. Meus amigos, eu queria dizer da alegria enorme de estar junto com vocês aqui novamente, vendo essa festa que se faz hoje aqui em Fortaleza para a eleição da nossa nova executiva do PSDB do município de Fortaleza. Nova mesmo. Mas nova não no sentido de renegar ou esquecer o passado, como já foi dito aqui tantas vezes. Pelo contrário. Tenho certeza que eu, por exemplo, ao participar de um grupo que fez uma política totalmente inovadora aqui em Fortaleza, não estava renegando o passado do meu pai, não estava renegando o passado de tantos que fizeram história no estado do Ceará, mas pelo contrário, nós nos orgulhávamos dessa história e desse passado. E ao fazermos uma nova política, um novo grupo, renovado, estávamos tentando justamente honrar esse passado e honrar essa herança. E é isso que, tenho certeza, começa a acontecer aqui hoje. E é um grupo pequeno, ainda pequeno, que nós estamos vendo aqui representado, muito bem representando todas as camadas da cidade de Fortaleza. Gente rica, gente pobre, gente da periferia, gente dos bairros, gente do centro da cidade, intelectuais, gente trabalhador, gente de todo tipo. Até eleitor de Miami, eu estou vendo aqui agora, que vieram diretamente de Miami aqui para prestigiar esse momento. Mas significando para mim o que deve ser um governo e o que deve ser uma administração pública. Um governo, uma administração, os serviços, os recursos públicos têm que servir para todos. Para todos não igualmente, porque não se trata coisas desiguais igualmente. Para todos, proporcionalmente à necessidade de cada bairro, à necessidade de cada grupo, à necessidade de cada setor, à necessidade de cada área. Quanto mais necessidade, mais recursos, mais atenções. Quanto melhor aquinhoado por outras circunstâncias, menos necessidades e menos atenções. E foi essa a filosofia básica que fez o PSDB aqui no Brasil e fez o PSDB no Ceará e em Fortaleza. Temos uma história linda, bonita. No Brasil, nós representávamos aquilo que era o grande sonho dos brasileiros, que era o fim da inflação. Porque junto com o período de inflação, que poucos lembram aqui, vinha uma série de mazelas que praticamente impediam qualquer tipo de melhoria, seja social, educacional, de emprego. Qualquer política pública que se fazia era corroída pela inflação. E o poder de compra do povo era totalmente corroído. Ninguém sabia se o que ganhava hoje dava para pagar o pão de cada dia no amanhã, e se sabia se o que ia ganhar amanhã ia valer alguma coisa. Isso o PSDB acabou, depois de séculos no nosso país, fazendo uma verdadeira reforma no país que nos deu as condições básicas para sermos um país que nós somos hoje, apesar de tanta gente querendo estragar. Nos deu as condições também para construir
aquilo que é outra coisa fundamental e talvez a mais importante para construir uma sociedade. E a questão de uma palavra muito falada, mas que poucas pessoas, pouca gente pratica, que é a ética. A ética não é honestidade apenas. A honestidade é um lado da ética. A ética é uma série de padrões morais que devem nortear a vida de uma sociedade e uma nação. Uma nação é uma sociedade que procura, em conjunto, ter valores que possam construir uma sobrevivência, e uma sobrevivência capaz de construir solidariedade para que se traga o bem, a felicidade, as condições materiais para todos, e assim todos possam viver com dignidade e em harmonia e em paz. Isso só se faz com os valores éticos, os valores morais, que são a base de qualquer sociedade e de qualquer planejamento futuro. E valores éticos não se faz com discurso. Valores éticos se faz com exemplo, com o dia a dia, com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas ações e com a nossa postura. E foi isso que nós trouxemos ao Brasil, que nós trouxemos ao estado do Ceará e que nós trouxemos também à cidade de Fortaleza. E nós tivemos um progresso, um avanço sem igual. O cearense virou uma referência nacional. Qualquer cearense tinha orgulho de dizer que era cearense em qualquer lugar que estivesse no Brasil e em determinados momentos, em qualquer lugar, mesmo fora do Brasil. Se falava aquilo não que um governo estava construindo, aquilo que o povo cearense estava construindo, aquela nova sociedade que o povo cearense estava construindo e que começou, sem dúvida nenhuma, e isso dá a mostra da capacidade de um povo, com muitos sacrifícios. Ninguém faz nada sem muito sacrifício. Ninguém constrói uma casa sem ter que economizar, abrir mão daquilo, abrir mão de uma festa, abrir mão de um jantar, abrir mão de uma cerveja para comprar os materiais necessários para a construção de uma casa. Ninguém faz essa casa sem ter que trabalhar muito, sem ter que colocar o tijolo em cima do tijolo, sem ter que ir muito suor, sem perdendo os sábados e domingos, as horas de descanso, as horas de lazer. Ninguém faz nada é construído sem algum sacrifício e muito esforço. E nós fizemos, isso foi o que o povo do Ceará fez. Nós tivemos aqui entre 87 e 88, verdadeiros 2 anos de sacrifício. Aquela segura a casa mesmo, fecha tudo, para a despesa, corta tudo, mas vamos dar uma arrumada, que quando a gente sair do outro lado, a gente vai sair com condições de fazer muita coisa. E foi isso que nós fizemos. 2 anos de sacrifício, juntos, e com muita crítica dos que não aceitavam aquilo, com muita revolta de privilegiados, mas o povo do Ceará foi capaz de aceitar esse sacrifício, e saímos do sacrifício fazendo, como disse aqui o Maia Júnior, um conjunto de obras pensada, planejada, voltada para a construção do futuro de uma sociedade que realmente marcou a história do estado do Ceará. Hoje, infelizmente, eu vejo um retrocesso disso tudo. E eu quero dizer algumas palavrinhas aqui que foi dita sobre a eleição para o Senado. Eu, pessoalmente, não guardo nenhum rancor, não guardo nenhuma mágoa, não guardo nenhum tipo de... Pelo contrário, agradeço sempre a todos aqueles que votaram em mim, a todos aqueles que me elegeram, que me votaram para me eleger, que me deram apoio. Eu agradeço a confiança que me deram depois de 25 anos, continuaram a depositar nessa confiança, mas entendo que é um ciclo que chegou em determinado momento que não teve como enfrentar uma série de coisas que começaram a acontecer neste país, nesse estado, e principalmente Fortaleza é o núcleo básico que dá o exemplo de como um ciclo de coisas